Fala pessoal, Rian aqui e nesse vídeo a gente começa mais uma série, né, dentre essas séries de vídeos que a gente tem feito, com conhecimentos básicos, daqueles conhecimentos que a gente precisa para fundamentar a nossa área de ciência de dados, né? E a ciência de dados ela não existiria se não fosse a computação, se não fosse o poder dos computadores, dessa ferramenta tão importante que é hoje para a humanidade, né? A gente já tinha ciências que estudavam dados, que faziam toda a elaboração, né, baseada em dados de hipóteses, de estudos, de análises, né, a estatística está aí há tantos anos sendo desenvolvida, com tantos profissionais capacitados, mas o poder dos computadores, o poder de armazenamento, processamento, transmissão de dados, elevou toda essa ciência ao que nós chamamos de ciência de dados. Né? Então, o conhecimento a partir dos dados, ele não poderia alçar tamanho poder sem a programação, sem a computação, e é disso que a gente vai falar nessa série de vídeos. E como eu faço em toda a série de vídeos, né, eu vou fazer nesse vídeo uma motivação, uma contextualização sobre o assunto, para o assunto dos outros vídeos que a gente vai falar daqui para frente. Então, se inscreve no canal, tá? Logo de cara já se inscreve, porque vários outros vídeos a gente vai fazer toda essa fundamentação, eu vou pegar bem do básico, né, até para aquele que não tem conhecimento em computação, não tem conhecimento em programação, conseguir programar. Vocês vão ver que é algo bastante intuitivo, bastante fácil, né? Qualquer pessoa, realmente, qualquer pessoa de qualquer área consegue fazer. Isso é muito simples. Então, quando a gente fala de programação, certamente a gente está falando de computadores, né? Os computadores, eles são máquinas que, a princípio, eles são máquinas muito simples. A gente pensar, o que o computador faz? Ele recebe uma entrada, né, com alguma informação, algum dado, ele computa, né, daí vem o verbo, ou daí vem o substantivo, né, o próprio computador, é, ele faz alguma operação ali, né, uma operação, um cálculo, e ele devolve uma saída. É basicamente isso que o computador faz, né? A gente não vai entrar a fundo aqui na computação, né? Há algumas coisas mais detalhadas aí a fundo, mas é basicamente isso que ele faz. Então, é, a gente precisa de alguma maneira, perceba, se ele recebe uma entrada, desenvolve alguma instrução, né, algum cálculo, alguma operação e devolve uma saída, a gente precisa conversar com o computador para dizer que operação é essa, como ele deve fazer isso, né? E para que a gente faça isso, para que a gente converse com a máquina, a gente determine o que a máquina vai fazer, né? A máquina ela é determinística, ou seja, ela não faz aquilo que ela pensa que ela quer ou que ela define, não. Ela faz aquilo que a gente programou ela para fazer, certo? E para a gente fazer isso, a gente deve programar, a gente deve conversar com a máquina. E a gente faz isso através de programas de computadores. Então, o programa é basicamente uma série de instruções, uma série de. Um manual, né, um roteiro do que a máquina deve fazer. E quando você passa esse programa de computador para os computadores, o que ele faz? O computador ele é formado por diversas partes, diversos segmentos. Esse programa ele vai determinar como esses segmentos vão conversar entre si, né, vão trocar instruções entre si. Você tem ali o processador, você tem a parte de armazenamento, você tem uma memória, e aí essas partes vão se comunicar entre si. Você vai determinar, por meio dessas instruções do programa de computador, como ele se comunica com o próprio ser humano, como ele se comunica com a gente, retornando uma saída, né, ou como ele recebe as entradas. E ele também vai determinar como o computador se comunica com outros computadores, né? Na realidade, né? Ou seja, a plataforma que a gente está conversando aqui agora é feita por uma rede de computadores e esses computadores estão conversando entre si, né? Então, programas de computadores precisam determinar como isso acontece, tá? Então, é basicamente como a programação se desenvolve, né? A programação é isso, né? A programação é a arte de criar programas de computadores, que é a forma com que nós conversamos com os computadores. E para que a gente crie esses programas de computadores, né? Para que a gente programe, a gente precisa de uma linguagem, né? Se a gente vai conversar com uma máquina, a gente precisa de uma linguagem própria. E essa linguagem própria é chamada de linguagem de programação, né? E a linguagem de programação ela é para diferenciar da linguagem que eu estou usando agora com vocês, né? A linguagem que eu estou usando agora com vocês, a linguagem que seres humanos utilizam, né, em diversos idiomas, né, e diversas formas, é chamada de linguagem natural. A linguagem de programação, ela é muito mais objetiva, né? Ela precisa ser muito mais objetiva porque quando você instrui uma máquina, a máquina não tem
a capacidade de pegar uma contextualização, colocar uma regra de valor, fazer um juízo sobre aquilo que é dito a ela. Não, ela precisa de uma instrução e essa instrução precisa ser objetiva, precisa estar abarcado ali todas as condições que ela precisa trabalhar, então precisa ser muito bem definido. Tá? A máquina, a gente pode até dizer assim, né? A inteligência artificial, ela é feita, na verdade, muito por parte da inteligência do ser humano, que emprega na máquina a sua inteligência. Então, essas são as linguagens de programação. Falando um pouco sobre esse assunto, né, a linguagem de programação, como a linguagem natural, como a gente fez esse paralelo, né, ela tem a sintaxe dela e ela tem a semântica. O que seria a sintaxe? A sintaxe é a forma que essa linguagem de programação é escrita. Tá? Cada linguagem de programação, existem diversas linguagens de programação, muitas já foram criadas e já foram até extintas, outras continuam sendo usadas há muitos anos, e nesse momento pode ter certeza que diversas outras linguagens de programação estão sendo criadas, né? Há diversas linguagens de programação, cada uma com um objetivo específico, outras com alguma facilidade, outras tentando resolver algum problema, mas a verdade é que existem diversas delas. E cada uma acaba tendo uma sintaxe, né? E essa sintaxe ela meio que serve para o propósito para o qual a linguagem de programação foi criada. A semântica é exatamente o contrário da sintaxe. Se a sintaxe é a forma, a semântica é o significado daquilo que está sendo escrito. Ou seja, quando você escreve um código, você precisa saber qual é a sintaxe e você quer chegar a algum objetivo. Você quer descrever alguma coisa com aquele termo, com aquela parte do código que você está escrevendo, né? Então aqui embaixo, é só para dar um exemplo, né? Aqui tem um exemplo de 7 linguagens de programação diferente, e você percebe que isso aqui é uma instrução, tá? Muito simples, pedindo para a máquina devolver para a gente o seguinte termo: Hello World, que significa Olá Mundo. É um termo bastante popular, né? E ele é considerado, inclusive, a gente vai fazer nas próximas aulas, considerado um batismo aí, né? Todo mundo que faz programação precisa passar por esse batismo, que é fazer a máquina nos devolver o Olá Mundo, tá? E aqui é só para demonstrar que cada linguagem tem uma sintaxe diferente. Embora algumas coisas sejam bastante parecidas, existe, né, uma pontuação, uma construção diferente, é, e tudo isso tem a ver com a sintaxe. E quando a gente fala de semântica, é exatamente o seguinte: eu queria que a máquina devolvesse para mim uma saída. Então eu preciso escrever exatamente da maneira certa, né? Eu não poderia botar, por exemplo, um input aqui, porque o input ele não vai devolver para mim nada. Né? O input é para a máquina receber e armazenar esse input. Então, isso é sobre sintaxe e semântica, e aqui é para a gente ver como as linguagens se diferenciam, existem diversas. Né? Ainda sobre esse assunto da linguagem de programação, né, ela pode ser de alto ou baixo nível, que a gente diz, né? De uma maneira bem geral, não existe exatamente um limiar aí. Mas qual é a ideia do alto ou baixo nível? Quando a gente fala de baixo nível, a gente está falando de uma linguagem de programação que está muito próxima da máquina, ou seja, a gente está falando de uma linguagem muito objetiva. A gente pode estar falando exatamente de uma linguagem que se restringe a números binários, 01, 01, com certeza você já deve ter ouvido falar disso. E por que isso? Né? Porque a máquina ela não entende nem texto nem número. A máquina só entende, como ela é um dispositivo eletrônico, ela só entende impulsos eletrônicos. É só isso que ela entende. Então a gente precisa converter impulsos eletrônicos para algo muito mais complexo, que é um texto, né? Que é uma frase, como por exemplo, Olá Mundo. Tá? E a gente faz isso através de uma linguagem em baixo nível, uma linguagem bastante simples, que pode ser, no caso aí, uma linguagem binária, né? Só 0 e 1, e ali significando impulsos elétricos. Quando a gente fala de é importante, essa linguagem de baixo nível, ela é muito difícil de você desenvolver coisas, desenvolver ferramentas e programas com essa linguagem de baixo nível. Porque perceba, pouquíssimas pessoas, né, até hoje, conseguem desenvolver algo muito complexo com tanta complexidade, né? Se você pesquisar, você vai ver que é muito difícil desenvolver coisas com essa simplicidade de código. Você vai precisar de dias, meses, né, de muito trabalho mesmo, às vezes trabalho de muitas pessoas para desenvolver algo que vai, no final das contas, ser muito simples. E aí é que surgem as linguagens de alto nível. O que as linguagens de alto nível são feitas? Elas são feitas normalmente sobre linguagens de mais baixo nível,
e elas permitem o quê? Um ambiente muito mais complexo, muito mais abstrato, para que aí sim você consiga desenvolver uma linguagem que é mais próxima da linguagem natural. Né? Então, como a gente pode ver aqui, todas essas são linguagens consideradas aí, de certa forma, linguagens de alto nível. Porque perceba, se eu pensar assim, alert, hello world, é muito simples eu pensar, bom, eu quero que a máquina dê um alerta sobre o Olá Mundo. Ou print, né? Eu quero que ele imprima o Olá Mundo. Isso é alto nível, certo? É altamente legível, consigo entender, mesmo que eu não tenha uma base de programação. Então é disso que a gente fala de linguagem de alto nível. A linguagem de alto nível ela permitiu o desenvolvimento de praticamente todas as aplicações que a gente usa hoje em dia no seu celular, no seu computador, porque ela permitiu um ambiente muito mais facilmente desenvolvido. Mais pessoas têm acesso a esse conhecimento, podem desenvolver coisas muito mais complexas. Então, para que uma coisa importante, né? Para que essas linguagens de alto nível funcionem, a gente precisa de alguns programas, como eu disse, de mais baixo nível, especiais, específicos, né? E aqui eu cito os compiladores e interpretadores. É, que vão transformar a linguagem de alto nível, eles vão passar por, não vou entrar nesse detalhe, mas ele vai passar por alguns processos e vai transformar ela numa linguagem de baixo nível. Então ele pega esse print hello world aqui e transforma em algo de baixo nível que a máquina entenda. Tá? A linguagem de baixo nível é chamada de linguagem de máquina. Tá? A gente precisa fazer essa transformação e alguns programas especiais vão fazer isso pela gente, né? Os compiladores, interpretadores, às vezes compiladores e interpretadores juntos. Aqui falando sobre a popularidade, né? Então eu disse que existem diversas linguagens de programação, mas é importante a gente entender, tá, mas qual a gente vai usar? A gente vai usar Python. Tá? Por que a gente vai usar Python? Então, eu trouxe aqui dois índices, na verdade. Aqui eu estou falando sobre um só, mas na verdade aqui você tem esse TIOB, né? E o PYPL Index, né? Cada um tem uma forma de cálculo diferente, perceba, né? Cada um tem uma forma de calcular esse índice de popularidade, mas a ideia é que aqui é só para a gente notar que aqui em dezembro de 2021 o Python é o mais popular dentre todas as outras linguagens que inclusive são muito mais antigas que o Python. Então, isso aqui é só para trazer um pouco de justificativa do porquê que a gente vai falar de Python, tá? A ciência de dados hoje ela é muito, muito, muito fortemente construída em cima de Python, que é uma linguagem extremamente fácil de aprender e extremamente popular, e aqui é só para demonstrar isso. Então, falando especificamente sobre Python, não, Python é uma linguagem criada lá na década de 80 pelo Guido van Rossum, que é esse cara aqui é, muito simpático, né? E a proposta do Van Rossum foi a de criar exatamente uma linguagem muito fácil e muito inteligível, muito fácil de se ler, mas que ao mesmo tempo fosse muito poderosa. E ele conseguiu isso com sucesso, né? Porque a gente vê pela própria popularidade. Aqui eu trouxe algumas empresas, né? E é importante você perceber como são diversos segmentos, né? Intel, IBM, a própria NASA, que é na verdade uma empresa de pesquisa aeroespacial, Netflix, Facebook, ou seja, empresas do ramo tecnológico utilizam o Python tá, diariamente, principalmente, como eu disse, na área de ciência de dados, na área de análise de dados, de aprendizagem de máquina, que é o que o Python hoje é utilizado, mas ele serve para diversas outras áreas, como o desenvolvimento web, de aplicações, enfim, até para jogos e tudo mais. Uh, uma das principais vantagens do Python é exatamente aquilo que eu falei no início. Pessoas que não têm um background de computação, não têm um background de programação, conseguem desenvolver com Python. Por quê? Porque essa linguagem é realmente muito simples, tá? Principalmente se você for desenvolver scripts de análise de dados, que você não precisa ter um conceitos mais complexos e abstratos de programação, se torna muito intuitivo, é muito realmente muito fácil. E aqui é só para dizer que a gente vai trabalhar com Python 3 ponto alguma coisa, né? Essas versões vão sendo atualizadas. O Python 3 ponto alguma coisa, ele não é compatível com a versão 2, né, dele, mas basicamente hoje só se usa o 3 ponto alguma coisa, tá? É a linguagem que a gente vai usar. E essa é a primeira aula, é a de motivação, é só para dar essa empolgação, só para motivar vocês para o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai começar mesmo na prática, vamos falar mais um pouquinho sobre como a gente vai desenvolver essas programações. Se você está gostando dessas séries, se inscreva no canal, vai ter vários vídeos de todas as séries. Se viu o vídeo até aqui,
dá o seu like se você gostou, se não gostou, dá seu dislike, comenta embaixo por que não gostou, por que gostou, alguma sugestão. Eu agradeço muito por ter assistido aqui até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.